Daniel Alves vai voltar a jogar, Corinthians avança para contratar Rony e brasileiros arrebentam no fim de semana na Europa. Essas e muitas outras notícias eu vou mostrar para você na edição dessa segunda do Boletim Weiner. Quer ter a chance de todo dia concorrer a premiações de R$100 mil e na sexta-feira ter a chance de participar de um sorteio de R$1 milhão? Conheça agora então o Pix do Milhão. O Pix do Milhão ele é um clube de benefícios onde você troca seus pontos por experiências, descontos nas principais lojas do Brasil e com esses mesmos pontos você praticamente todo dia participa de sorteios em que você pode ser premiado com R$100 mil e toda sexta-feira um novo milionário, porque o Pix do Milhão sorteia toda sexta R$1 milhão. Se você quiser conhecer mais sobre o Pix do Milhão, ter a chance de participar desses sorteios, você pode só escanear o QR Code para conhecer ou clicar no link aqui da descrição. Cruzeiro vence a Copinha. Nós iniciaremos a edição dessa segunda-feira do Boletim Weiner pelo futebol brasileiro, onde ontem aconteceu a final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, principal torneio de base do Brasil. E quem acabou levando a melhor e ficando com o título foi o Cruzeiro, que bateu a equipe do São Paulo pelo placar de 2-1. Destaque para Gustavinho, lateral esquerdo do Cruzeiro, que saiu do banco para fazer o gol do título, acertando um chutaço de fora da área. Com isso, o Cruzeiro agora vence a sua segunda copinha da história. Eu não sei se vocês compartilham da mesma opinião que eu, só que eu tenho percebido que já tem mais ou menos 2, 3 edições da copinha, que a copinha não é mais a mesma coisa que era antes. Podem perceber que antes, sempre no começo do ano, a gente sempre falava, pessoal, vamos ficar de olho em fulano de tal time porque esse cara é muito promissor. Foi assim com o Vinícius Júnior no Flamengo, foi assim com o Endrick no Palmeiras. E nós tivemos nesse ano uma copinha sem tantos destaques individuais, sem nomes expressivos para que a gente ficasse de olho. E isso está acontecendo porque agora, no começo do ano, muitos times dão prioridade para pegar os principais nomes do Sub-20 e já levar para treinar no profissional, para que ele possa ter experiência com os profissionais, evoluir fisicamente. E outro ponto que, na minha opinião, tem que ser melhorado urgentemente na Copinha. A Copinha, mesmo que tenha muitos jogos, precisa que todos eles, ou pelo menos todos os mata-matas, tenham VAR. Porque nós vimos nessa edição da Copinha vários erros de arbitragem que seriam facilmente corrigidos com a presença do VAR. No atual formato, a Copinha disponibiliza o VAR só a partir da semifinal. Mas e os erros das fases anteriores? Não tem peso nenhum? Joia decide Clássico Bavi. Hora de falarmos sobre os estaduais, e nós iniciamos o nosso giro pelos estaduais pelo futebol baiano. Ontem teve Clássico Bavi e o Bahia quebrou um jejum contra o Vitória. Tinha mais ou menos 6 anos que o Bahia não vencia o Vitória no Barradão, e isso aconteceu ontem. O Bahia derrotou o Vitória pelo placar de 1-0 com gol do Jovem Del, de apenas 17 anos. Fluminense derrota o Flamengo. No Campeonato Carioca, ontem foi dia de Fla-Flu. Claro que o Flamengo entrou no jogo normalmente como favorito, porque o Flamengo estava com seus titulares, tinha Carrascal, tinha Pedro, enfim. E claro que tinham reforços em campo também, como o zagueiro Vitão. Só que no fim quem levou a melhor foi o Fluminense. Tem coisas que a gente não consegue explicar no futebol, mas parece que o jogo do Fluminense encaixa contra o Flamengo. O Fluminense acabou vencendo por 2-1, com gols de Serna e de John Kennedy, que já é um carrasco do Flamengo, enquanto o Everton Cebolinha descontou pelo time rubro-negro. Quem está sendo bastante criticado pelo jogo de ontem é o Emerson Royal, lateral direito do Flamengo, que desde que foi contratado na Europa ainda não mostrou a que veio. O Emerson Royal acabou dando o corredor para o Serna marcar o primeiro gol do Fluminense, o Serna avança no lado do Royal, e depois no segundo gol, numa infelicidade, o Royal vai tirar e acaba voltando a bola para o meio da área. E aí o John Kennedy faz o gol sozinho. Galo vira para cima do Cruzeiro. No Campeonato Mineiro, também tivemos clássico ontem entre Atlético Mineiro e Cruzeiro na Arena MRV. A gente sabe que em 2025 o Cruzeiro foi superior ao Atlético, mas pelo menos para o começo de 2026 o Atlético levou a melhor. Apesar de o Cruzeiro ter saído na frente com mais um gol do artilheiro Caio Jorge, o Galo foi buscar a virada com Bernard e Hulk. E para o Hulk vai aqui um destaque, porque o gol do Hulk foi um golaço. Jogada individual. Dominou, girou, cortou o zagueiro do Cruzeiro e chapou aberto na gaveta. E aqui eu volto a elogiar o Hulk,
Quem acompanhou muito o mercado da bola nos meses de dezembro e janeiro, percebeu que eu sempre elogiava o Hulk quando a gente comentava a possibilidade de ele sair do Atlético para jogar no Botafogo, para jogar no Fluminense, porque é um cara que mesmo com quase 40 anos, ele vai te entregar gols toda a temporada. Ele vai decidir, é um cara que finaliza bem, tem força física, tem personalidade e ainda tá na frente de muitos jogadores novinhos por aí. E jogos como o de ontem mostram exatamente isso. Eu respeito muito o Hulk, não só pela qualidade dele, mas muito pela regularidade. Você ser um bom jogador, você ter virtudes, acho que muitos têm. Agora, você ter regularidade, você manter o nível, é pra poucos. Grenal desastroso de Everton. No futebol gaúcho, ontem foi dia de Grenal. O Internacional recebeu na sua casa a equipe do Grêmio e acabou levando a melhor, vencendo por 4-2. E eu falo pra vocês com tranquilidade porque acompanhei o jogo do começo ao fim. Ontem, esse Grenal não seria nenhum absurdo se acabasse 6-2 pro Inter, 7-2 até pro Inter, isso pelo volume de jogo do Internacional, as oportunidades criadas. E olhem que o futebol é tão maluco que em determinado momento do jogo o Grêmio achou o segundo gol e estava vencendo por 2-1, mesmo sem estar jogando nada e tomando a maior pressão. Tivemos um ponto negativo nesse jogo, o goleiro, o Everton, que disputou seu primeiro Grenal com a camisa do Grêmio, goleiro que foi recém-contratado do Palmeiras. O Everton, dos 4 gols do Inter, falhou em 2. No primeiro, ele sai mal, fica perdido numa jogada de escanteio, a bola vai para dentro da área e aí o Marcos Rocha acaba fazendo o gol contra. Mas o Everton errou na sua saída, que era algo que por vezes ele pecava no Palmeiras também. E aí no último gol, na minha opinião, uma bola defensável. O Bernabé finaliza e o Everton acaba aceitando. Marcos Braz deixa o Remo. Indo para o Pará, tem novidade pelos lados do Remo. O time que acabou de subir da Série B para a Série A teve uma mudança importantíssima no seu departamento de futebol. O Marcos Braz, que vinha sendo diretor de futebol da equipe paraense, chegou a um acordo pela sua saída do clube. De acordo com o portal do GE, a decisão foi tomada em razão de divergências que existiam entre o Marcos Braz e outros membros da diretoria do clube. Essas divergências, esses conflitos de ideias, já existiam desde a temporada de 2025, quando o Remo tinha conseguido o acesso da Série B para a Série A. E isso foi intensificado nesse começo de 2026. Então o Braz, que havia sido responsável pela remontagem do elenco, pelo planejamento, é um cara de nome muito forte no mercado, se despede da equipe do Remo. É uma baixa importante na minha opinião, porque, como eu falei, o Marcos Braz é um cara que tem nome no mercado. Ele poderia, ao longo da temporada, com a sua influência, com os seus contatos, até ir melhorando o elenco do Remo. Sem contar que você pode até questionar os métodos do Marcos Braz, mas é um cara vencedor. Olhem o baita trabalho que ele fez nos últimos anos no Flamengo, onde ele errou sim em várias contratações, mas acertou em muitas e ajudou o Flamengo a conquistar muitos títulos. Até hoje tem jogador que no Flamengo arrebenta, que é a herança de contratação do Marcos Braz. Proposta oficial por Paquetá. Aproveitando que eu mencionei o Flamengo está avançando no mercado para fazer a maior contratação em termos financeiros da história do futebol brasileiro. De acordo com o jornalista Vini Casagrande, o Flamengo apresentou nesse final de semana uma nova proposta oficial para contratar Lucas Paquetá, meia da seleção brasileira que joga no West Ham da Inglaterra. A proposta do Flamengo não envolve mais bônus, é uma proposta de valores fixos de 41 milhões de euros, valores inéditos no futebol brasileiro. Até então, a maior contratação da história do Brasil é a do Gerson, que acabou de sair do Zenit da Rússia para jogar no Cruzeiro, num pacote total de 30 milhões de euros, sendo 27 milhões fixos mais 3 milhões de euros em bônus. Agora, o Flamengo eleva o nível do jogo, oferecendo 41 milhões de euros pelo Paquetá. O West Ham gostou dos valores apresentados, gostou do molde da negociação e a tendência de que o Paquetá nos próximos dias se torne jogador do Flamengo de novo, até porque ele foi revelado no próprio time carioca. Aí agora fica o questionamento, será que vale a pena o Flamengo investir 41 milhões de euros num jogador que tem 28 anos? Porque aqui eu nem digo na questão de você depois fazer dinheiro com ele. Não vai mais fazer dinheiro com ele, isso é claro. Eu fico pensando no termo custo-benefício mesmo. Será que o Paquetá vai fazer uma diferença no time do Flamengo que justifique 41 milhões de euros? A gente sabe que hoje o mercado está extremamente inflacionado. Hoje em dia, ainda mais no futebol brasileiro, qualquer jogador mediano vale 15, 20 milhões de reais. Qualquer jogador mediano ganha 1 milhão de reais por mês. Só que 41 milhões de euros para um jogador ainda mais de meio campo
fica a dúvida se ele vai corresponder à altura. Podem ter certeza que com o Paquetá sendo confirmado no Flamengo, vai existir uma pressão muito grande em cima dele para que ele justifique esses valores. Porque uma coisa é um time da Europa investir 40 milhões de euros num jogador. Se o cara depois não vinga, não dá certo, beleza, na Europa, esse peso da contratação ele é menor. No Brasil, a gente já fica pesando em jogador que ganha 2 milhões por mês. Imaginem, então, um cara ser contratado por 40 milhões de euros, que no total dá mais de 200 milhões de reais. O Paquetá é um cara muito intenso, chega no time do Flamengo com certeza para ser titular. A questão é, ele vai jogar bem, mas vai jogar tão bem para justificar os 40 milhões? O que você acha? Corinthians avança para ter Rony. Uma das principais notícias do mercado da bola nesse final de semana foi envolvendo o atacante Rony. Ex-Palmeiras, ex-Atlético Paranaense, que está hoje no Atlético Mineiro. Porque foi levantada a possibilidade do Rony sair do Galo para jogar no Corinthians. De acordo com a informação do jornalista Everton Guimarães, o Corinthians está negociando a contratação do Rony e está avançando para poder contratá-lo. O jogador de 30 anos quase tinha sido negociado pelo Atlético Mineiro com o Santos nessa janela de transferências, mas no fim o Atlético acabou optando pela sua permanência. O Corinthians está no mercado e quem acompanhou a edição da semana passada do Mercado da Bola já tinha visto que o Corinthians queria contratar um outro atacante do Atlético Mineiro, o Júnior Santos, exatamente porque o Corinthians precisa de uma peça de reposição ali na frente. Afinal, eles não renovaram o contrato do paraguaio Ángel Romero e não compraram o atacante Thales Magno que voltou para o New York City dos Estados Unidos. Ou seja, o Corinthians quer um reserva ali para o ataque. Miravam o Júnior Santos e agora vão avançando pelo Rony. O Rony tem 3 jogos pelo Galo na temporada, 1 gol marcado e 1 assistência. Está sob contrato até 2027 e tem vencimentos mensais de mais de R$1 milhão. Pude perceber através das redes sociais que é uma possível contratação que está dividindo opiniões, porque todo mundo sabe que o Rony, tecnicamente falando, deixa muito a desejar. Só que eu acho que pro Corinthians ele poderia ser um bom reforço sim, por questão de perfil. O Corinthians é um time que a própria torcida, ela exige muito mais da parte da vontade, da raça, do que propriamente da parte técnica. E em parte técnica, o Corinthians já tem os caras que ali do meio pra frente vão fazer diferença. O Memphis é um cara extremamente técnico, o Garro, você tem o Breno Bidon também no meio campo, que é um cara muito técnico, o Carrilho, o próprio Yuri é um cara que tem um trato com a bola muito melhor do que o Rony. Então o Rony é um cara que faria fumaça vindo do banco, é um cara que ajuda muito na parte da marcação, tem muito comprometimento tático e vai fazer os seus golzinhos. O que eu não vou concordar é se o Rony chegar no Corinthians tendo o salário de estrela, ganhando os mesmos 1 milhão que ganha no Atlético Mineiro. Aí eu sou contra. Agora, se viesse, de repente, readequando o salário, poderia ser um bom reforço sim. Porque o Rony é um cara que, na minha opinião, não é um super jogador, mas é um cara que agrega sempre nos times que passa e podem ver que geralmente por onde passa é campeão. No Palmeiras ele não foi por anos aí titular, mesmo com as deficiências dele, e era peça fundamental do Abel. O Abel não mexia nele de jeito nenhum. Saía todo mundo do time do Palmeiras, mas não saiu o Rony. Brasileiros arrebentam na Europa. Esse último domingo em específico foi muito especial para vários brasileiros que estão jogando na Europa, porque vários deles arrebentaram, ajudaram seus times a vencerem e conseguiram marcar gols. Começando pela França, quem deu show ontem foi o atacante Endrick. No seu terceiro jogo pela equipe do Lyon, Endrick anotou seu primeiro hat-trick, chegando agora a 4 gols em 3 jogos com a camisa do Lyon. Ele acabou fazendo 3 gols na vitória do Lyon sobre o Metz pelo campeonato francês. Na Inglaterra, tivemos Estevão de novo escalado como titular do Chelsea, algo que eu vinha cobrando bastante nos últimos vídeos. E vocês sabem, se o Estevão for titular e tiver sequência de jogo, ele sobra, ele destoa. 1 gol e 1 assistência para Estevão na vitória do Chelsea fora de casa sobre o Crystal Palace por 3-1. E detalhe, na assistência do Estevão ele acabou servindo o também brasileiro João Pedro, que cortou e acertou uma bela finalização de perna esquerda. Então 2 brasileiros marcaram no mesmo jogo. Ainda na Inglaterra, quem marcou ontem e fez um belo gol de fora da área foi o Matheus Cunha, que acabou fazendo um dos gols da vitória do Manchester United fora de casa sobre o líder da Premier League, o Arsenal. Fora de casa, Matheus Cunha acertou uma bela chapada aberta. Outro brasileiro que foi às redes ontem na Premier League foi o atacante ex-Botafogo Igor Jesus, que com um belo domínio no peito e finalização cruzada, fez um dos gols da vitória do Nottingham Forest fora de casa sobre o Brentford. Já na La Liga, já não é novidade, tivemos mais um gol de Rafinha.
Cara a cara com o goleiro, Rafinha apenas deu uma cavadinha na vitória do Barcelona por 3-0 sobre o Real Oviedo. Podem perceber que tivemos muitos atacantes marcando, e isso é importante pensando em seleção brasileira, o que mostra que o nosso nível de competitividade no setor ofensivo tá lá em cima. Endrick fala sobre seu momento. Mesmo que vários brasileiros tenham brilhado no final de semana, quem mais brilhou foi, obviamente, o Endrick, que está chegando em um time novo, um novo ambiente, mas está se adaptando de uma maneira incrivelmente rápida e tá já com moral marcando gols. Ontem não foi diferente. Fez um gol de cavadinha, um gol de pênalti e um belo gol em que ele sai arrancando praticamente do seu campo, sai cara a cara com o goleiro e só coloca no meio das pernas dele. Ele tá demonstrando muita confiança e digo mais, que ele só não fez mais gols no jogo de ontem porque em um ele estava impedido e em alguns momentos os companheiros dele do Lyon têm o raciocínio um pouquinho mais lento que o dele. Se tivesse companheiros um pouquinho mais qualificados, ele toda hora ia sair na cara do gol. Porque é um cara de muita força, muita potência, então toda hora tá fazendo facão. Se acertarem esse passe, ele cara a cara não vai perder. Ele tá jogando muito bem e tá caminhando muito bem pro seu objetivo, que é chamar a atenção do Ancelotti para tentar carimbar uma vaga na Copa. Nesse ritmo, ele ganha muita força, até porque vocês sabem muito bem que eu prefiro 1000 vezes o Endrick agora tendo uma ascensão no Lyon do que o Richarlison, que é sempre convocado pelo Ancelotti, para mim entrega muito menos. Esse início arrasador do Endrick na França tá chamando a atenção e ele comentou um pouquinho sobre isso, sobre o seu momento, o seu início lá na equipe francesa. Falou o seguinte após a vitória contra o Metz: "Esse foi o primeiro hat-trick da minha vida. Estou muito feliz, de verdade. Foi uma partida incrível. Guardarei a bola desse jogo na minha casa. É um dia incrível na minha vida. Acho que está sendo bem legal jogar esse campeonato. Ele é forte e físico, com muita agressividade. Gosto disso. Não foi um erro. A vida é assim. Minha vida sempre foi difícil, nunca foi fácil. Eu me mantenho forte com a força que recebo das pessoas ao meu redor. Esse é só o começo. As pessoas sempre me falaram que o Lyon era uma ótima equipe e que eu deveria vir jogar aqui. E a verdade é que o time é sim muito bom." Daniel Alves voltará a jogar. E nós encerraremos essa edição do Boletim Weiner falando sobre Daniel Alves, que sim, vai voltar a jogar profissionalmente aos 42 anos. Vocês já sabem tudo o que aconteceu com o Daniel nesses últimos tempos. Chegou a ficar preso por 14 meses de maneira preventiva após ter sido acusado de agressão sexual por uma mulher lá na Espanha, pagou a fiança, depois saiu em liberdade e foi inocentado por falta de provas. Desde que o Daniel havia saído da cadeia, ele não tinha mais aparições no meio do futebol. Ele vinha aparecendo sim nas suas redes sociais, fazendo atividade física, momentos com a esposa, mas onde ele aparecia mais frequentemente eram em momentos religiosos, até porque ele vinha pregando em uma igreja evangélica na cidade de Girona, na Espanha. Só que pro Daniel Alves, que viveu a vida inteira no futebol, é óbvio que uma hora ou outra ele voltaria. E aqui vem um ponto importante. Mesmo no período em que o Daniel Alves esteve preso e depois saiu da cadeia, ele nunca anunciou oficialmente a sua aposentadoria. Isso alimentava em muitas pessoas a expectativa de que ele um dia voltaria a jogar. E isso vai acontecer. De acordo com o jornalista Bruno Andrade, da ESPN, o Daniel Alves vai jogar a 3ª divisão do futebol português. No final de 2025, ele tinha comprado parte de um clube, chamado Sporting Clube de São João de Ver. E agora, nessa última semana, ele assumiu totalidade das ações do clube. Ou seja, ele vai jogar por um time do qual se tornou dono. Ele está finalizando seu processo de documentação para que jogue pelo Sporting Clube de São João de Ver até o final da temporada. Depois, aí sim, a tendência é de que o Daniel se aposente e migre para uma nova fase da sua vida. Ele tirou recentemente a licença A da UEFA. Isso significa que em breve deveremos ver Daniel Alves como treinador. Lembrando que ele não faz uma partida oficial profissionalmente desde janeiro de 2023. Naquela oportunidade, ele ainda estava jogando pelo Pumas do México. E aí, o que você acha do Daniel Alves estar voltando a jogar profissionalmente? Acha uma boa? O que você espera do rendimento dele? Não se esqueça de comentar. Então, bom, galera, essa aqui foi a edição dessa segunda do Boletim Weiner. Eu agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo. Se tiver gostado, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe também. Então é isso, galera, tamo junto, até mais tarde e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Weiner aqui, valeu, falou e fui!